Quero levar o meu coração e o seu coração nessa noite a pensarmos no Salmo 56. E nesse Salmo nós temos uma certeza de que Deus, Ele recolhe as nossas lágrimas. E é sobre isso que eu quero falar ao meu coração e ao seu coração. O Deus que recolhe as nossas lágrimas. Salmo 56. Assentados mesmo como estamos na nova versão internacional, está ali para acompanhar. Os que não têm a sua Bíblia podem acompanhar o texto. São 13 versículos e nós vamos estar lendo este salmo, Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam o tempo todo, me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras e estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está ao meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Nesse Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão. Pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Quero destacar o versículo 8. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Deus recolhe as nossas lágrimas. Quem de nós nunca chorou? Tem alguém aqui que nunca chorou? Todos nós choramos. Aliás, nós já nascemos chorando. Não é verdade? Bebezinho, né, se não chora, alguma coisa está errada, né? Não está normal. Na verdade, queridos, na nossa vida, lágrimas já rolaram de emoção, lágrimas já rolaram de profunda alegria, contentamento, mas também lágrimas já rolaram por causa do sofrimento, por causa da adversidade. E como na nossa caminhada já rolaram. O choro, queridos, ele é uma experiência muito normal. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vemos muitos personagens que a Bíblia relata que em algum momento, em alguma experiência, choraram. Jesus chegou diante de Jerusalém, vendo aquela cidade insensível à sua voz, à voz dos profetas, não dando ouvido àquilo que Deus tinha para o coração deles. Jesus lamenta e ele chora por Jerusalém. Numa outra experiência, Jesus foi comunicado que seu amigo Lázaro havia morrido. Um amigo íntimo, de coração, de convivência, de andar junto, de compartilhar experiências. Jesus se aproxima daquele amigo que estava na condição de morte, e aí diz João que ele chorou. No Antigo Testamento nós temos o exemplo de José. Desprezado pelos seus irmãos, mas salvo pela misericórdia de Deus, foi levado ao Egito, tendo uma vida difícil na prisão, sofrida, mas Deus o elevou à segunda escala de posição, de autoridade lá no Egito, vice-governador. E numa das experiências dramáticas que o mundo passou naquele instante, por causa da fome,
Os irmãos de José vão até o Egito e procuram lá o local onde ele era o vice-governador para pedir socorro, para pedir ajuda. Quando ele vê os irmãos, e quando ele depois pede para trazer o irmão mais novo, Benjamim, e mais tarde trouxeram o pai Jacó, diz a palavra que José chorou tão alto, que se fez ouvir no Egito, e a notícia chegou ao palácio do rei. Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão. Ele trouxe uma palavra para um povo de dura serviço. Um povo que fechou o seu coração para Deus. E ele chorava. Ele lamentava aquela situação em que o povo se encontrava sob a força, sob a potência da mão babilônica, e ele sofrendo, padecendo, e Jeremias, o homem de Deus, ali anunciando uma esperança, e ele via que o povo não respondia. Maria, aos pés da cruz, vendo o seu filho sendo esfolado, machucado, sendo zombado e humilhado publicamente, como um maldito, um malfeitor, aquela mãe com o coração pesaroso, chora diante do seu filho. A verdade, queridos, é que nós choramos quando nós estamos tristes. Nós também podemos chorar quando nós estamos muito contentes, muito alegres. Nós podemos chorar quando nós sentimos saudades. Nós podemos chorar quando nós perdemos alguém amado, querido do nosso coração. Nós podemos chorar também quando um cisco cai no nosso olho. Nós podemos chorar também quando nós nos encontramos gripados. Enfim, o choro, ele é de diferentes maneiras. Afinal, todos nós choramos. Por exemplo, para um bebê que não sabe falar, o choro é a única maneira de ele expressar a sua dor e a sua fome. Então, uma criancinha, a maneira dela se comunicar que ela está sofrendo, que ela tem dor ou que ela está com fome, é através do choro. E as mães sabem muito bem disso. Já em adultos, acredita-se que a função evolutiva do choro é despertar a empatia no outro e estimular a ajuda nos momentos em que nós temos uma necessidade. Além disso, queridos, já se sabe que expressar as emoções de forma verbal ou não verbal alivia as tensões e ajuda a gente a elaborar a nossa tristeza, a nossa aflição, a nossa angústia. E é por isso que você se sente melhor depois quando você coloca o choro para fora. Parece que você se alivia, parece que aquele fardo, aquele peso, aquela angústia, ela sai sobre você. Então segurar o choro significa em alguns momentos segurar os sentimentos. E aí estes sentimentos eles se tornam mais difíceis e mais pesados de lidar no nosso coração. O que se faz então, queridos, com as lágrimas? O que se faz quando nós derramamos e vertemos o nosso choro? Limpamos com um lenço, ou o vento vem e seca, ou muitas vezes usamos a própria mão para limpar as lágrimas. Mas agora a grande questão é: quem se importa com as nossas lágrimas? Quem se importa com o nosso choro? Parece que ninguém. Mas tem alguém que recolhe as nossas lágrimas. Tem alguém que guarda as minhas e as tuas lágrimas. Não sei se você conhece alguém que recolhe lágrimas, ou se você mesmo recolhe as lágrimas. É claro que não, mas Deus sim. Deus recolhe as minhas e as tuas lágrimas. As lágrimas do fiel
são guardadas por Deus num frasco e cuidadosamente registradas, todas elas catalogadas num livro. Diz o verso 8: conheces bem todas as minhas angústias, recolheste minhas lágrimas num jarro, e no teu livro registraste cada uma delas. E foi desses momentos difíceis, adversos, foi num desses momentos de profunda angústia, de dor, que Davi descobriu na sua vida de que Deus guarda as lágrimas. Foi num momento em que ele estava passando, enfrentando com absoluta dificuldade, com problemas muito sérios, e ele percebe que Deus guarda a lágrima. E por isso nós precisamos aprender aqui o contexto em que Davi se encontrava. E o pano de fundo aqui enriquece o nosso salmo. E o título que diz ali na sua Bíblia do salmo nos dá uma pista. Salmo de Davi, sobre a ocasião em que os filisteus o prenderam em Gate, para ser cantado com a melodia Pomba em carvalhos distantes. Queridos, Davi, ele estava fugindo da loucura de Saul. Saul era um cara insano, um cara doido, maluco. E ele tinha um ardente desejo de caçar Davi. Ele buscava matar Davi, tirar a vida de Davi de qualquer forma, de qualquer jeito. E diz a palavra que Davi, ele teve que se fingir de louco. Ele teve que se fingir como uma pessoa doida para salvar a sua própria vida. E a medida tomada pelo homem, segundo o coração de Deus, era uma medida de desespero total. Davi estava profundamente desesperado. Esconder-se de Saul entre os inimigos filisteus. Escapar de um para ir na terra daqueles que mais o odiavam. Ali ele foi se esconder. Realmente, jamais passou na mente, na cabeça de Saul, que Davi iria estar lá entre os filisteus. Nunca ele pensou que Davi iria se refugiar entre aquele povo. Mas Davi, porém, corria sérios riscos de morte lá nos vingativos filisteus. 1 Samuel 21, 10 ao 13 diz assim: então Davi fugiu de Saul e foi até Aquis, rei de Gate, que era a terra de Golias. Os oficiais de Aquis, porém, disseram: não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é a ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares, se referindo aos filisteus? Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do que Aquis, rei de Gate, poderia fazer com ele. Por isso agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando a saliva escorrer pela barba. Que loucura, que doideira! Você já imaginou Davi arranhando as portas? Davi deixando a saliva correr pela barba? Cara maluco! Ele se fez de doido. Ele se apresentou como um louco. Não se pode deixar de notar 3 coisas importantes durante esse estado de Davi e que justamente compõem esse pano de fundo em que ele se encontrava desesperado. Ele estava profundamente apavorado. Primeiro, Davi, queridos, ele estava completamente só. Os homens e tropas iriam se juntar a ele só mais tarde. Está registrado em 1 Samuel 22. Depois desse incidente de Gate, só muito tempo depois que os outros iriam se unir a ele. Então ele estava solitário. Um outro fato importante é que ele estava nitidamente desesperado. Porque a pressão estava sobre a sua vida
E ele então, naquele momento, ele recorre à terra natal do gigante filisteu, e lá ele se finge de louco para sobreviver. Veja você que o desespero não é capaz de fazer com alguém que está numa situação em que parece que não tem saída. Como aquele ditado: se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Essa era a situação de Davi, que ele se encontrava. Mas, nesse emaranhado de situação, ele está envolvido e tomado pelo medo. Imagine, queridos, a sede e a vingança daquele povo filisteu, recordando o coro dos vitoriosos sob o comando de Davi na batalha contra os filisteus. Davi matou dezenas e dezenas, milhares de filisteus. Davi parece resumir tudo isso numa frase extraída aqui deste título no Salmo: para ser cantado com a melodia, pombas em carvalhos distantes. O que significa estar em terras distantes. Tão amedrontado que ele não tinha vislumbre, ele não conseguia ver para onde ele poderia voar, para onde ele poderia se aninhar. Na verdade, ele estava apavorado, ele estava imóvel. Mas note aqui um detalhe: onde está a pomba? Sobre o que ela está pousada, aninhada? Ou seja, diz aqui, pomba em carvalhos distantes. O que é que nós aprendemos? O carvalho é uma árvore que simboliza fortaleza, força. É uma árvore em que as tempestades vêm e batem violentamente, e mais as suas raízes se aprofundam. É uma árvore que implica em profunda resistência. E Davi, ele é a pomba que foi se aninhar num lugar seguro. Carvalho distante, protegido na fortaleza. Aí ele tem ainda galhos aonde ele pode firmar os seus pés, aonde ele pode viver a esperança de estar guardado e protegido. Ele estava só, ele estava desesperado, angustiado, com medo, mas sabia que poderia contar com o abrigo do Senhor, com o cuidado de Deus, com a proteção do Senhor. Deus permaneceria inabalável como um carvalho. Deus continuaria sendo forte, sendo o fundamento firme dos seus pés. Tanto é que no versículo 13 nós podemos ler o seguinte: pois me livraste da morte, não deixaste que meus pés tropeçassem. Essa pomba, em carvalhos distantes, chorou muito, chorou de desespero, em aflição, por medo, por pavor, por solidão, mas no final, ele aprendeu uma coisa extremamente valiosa. O verso 8: conhece bem todas as minhas angústias, ou seja, as minhas andanças, o meu desespero, a minha aflição. Contaste os meus passos e recolheste minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. Deus recolhe as nossas lágrimas. Por mais que nós também, neste mundo, vivamos uma vida de aflição, de desespero, de angústia, por mais que muitas vezes o sentimento é um sentimento de solidão, aonde não temos com quem contar, Deus, ele continua sendo o carvalho firme para a minha vida e para a sua vida. Um carvalho seguro,
o qual nós podemos ter a certeza de que a nossa vida jamais será abandonada. E mesmo no meio da aflição e do choro, Deus recolhe a minha lágrima, Deus recolhe a sua lágrima e registra cada uma delas no seu livro. O que a gente pode, de fato, aprender com esta experiência de Davi? A primeira coisa, queridos, que Davi nos mostra aqui, na sua experiência, é a fúria dos maus. Olha o verso 1 ao 4. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois eu sofro perseguição. Meus inimigos me atacam o dia todo. Eu vivo perseguido por aqueles que me caluniam e muitos me atacam abertamente. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Louvo a Deus por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me pode fazer os simples mortais? Davi começa clamando, pedindo por misericórdia, pois não havia, humanamente falando, esperança para ele diante dos seus adversários. Diz aqui que os adversários perseguiam, os adversários atacavam, eles oprimiam, eles buscavam feri-lo com palavras caluniosas e até com agressões físicas. Eram pessoas persistentes na prática do mal. Olha o verso 2: vivo perseguido por aqueles que me caluniam e muitos me atacam abertamente. Paulo, no Novo Testamento, teve a mesma experiência. Os judeus atacavam ele de todas as formas, de todas as maneiras. Era um espinho na carne, na vida do apóstolo Paulo. Mas ele realmente tinha esta fé e essa confiança no Senhor. Muitos de nós, queridos, ainda temos, e principalmente quando nós assumimos posições que ferem aquilo que realmente o mundo hoje perdido, eles consideram, eles valorizam. Quando você tem uma postura que confronta com a verdade, quando você tem uma postura em que você representa a ética, a moral, enquanto você, como cristão, defende o nome de Jesus, você é oprimido, você é caluniado, você é ferido, você é maltratado, e as pessoas, inclusive, te agridem na sua vida, na sua moral. E é assim que Davi estava sofrendo no seu caminhar e no seu andar com Deus. Porque os maus, queridos, eles se organizam de forma sistemática. Os maus, eles se organizam de tal maneira que eles atacam, eles perseguem, eles caluniam abertamente, e é para dar medo na pessoa. Mas aí vem a declaração do verso 3: quando eu tiver medo, porém, no Senhor eu confiarei. Nós temos que aprender isso, meus irmãos, a repousar com fé em carvalhos distantes. Agora, se a palavra dos opressores é falsa, a de Deus é para ser louvada, porque é nele que nós devemos confiar. O verso 4 diz: louva a Deus por suas promessas. Eu confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Que poderá fazer os simples mortais? Absolutamente nada. Eles vão passar. Enquanto isso, meus queridos, nós nos agarramos, nós nos firmamos nas promessas de Deus. Nós temos a palavra de Deus como fundamento de tudo aquilo que nós professamos com fé, com louvor, esperando o vendaval passar, com os pés firmes sobre os carvalhos distantes. João 16:33, Jesus falando aos seus discípulos, na última semana, enquanto estaria com eles, disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Essa palavra, na Bíblia King James, bom ânimo, significa tenha fé, tenha coragem. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenha fé, tenha coragem, confie no Senhor, porque a sua vida está firmada em carvalhos seguros.
Vêm os vendavais, vêm as tempestades, vêm os ventos fortes, vêm as aflições, mas Deus, Ele nos sustenta na sua forte mão. Uma outra verdade, e aí é que Ele renova a sua esperança, a sua confiança, porque no meio dessas aflições Ele percebe, meus queridos, o cuidado de Deus. Ele reafirma que Deus está cuidando da sua vida. Olha o verso 8 ao 11. Conhece bem todas as minhas angústias, recolheste as minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. Meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti. E uma coisa eu sei, Deus está do meu lado. Eu louvo a Deus por suas promessas. Sim, eu louvo ao Senhor por suas promessas. Eu confio em Deus e não temerei. O que me pode fazer os simples mortais? Deus, queridos, conhece todas as nossas angústias, todas as nossas aflições, e todas elas Ele registra. Ele guarda as nossas lágrimas, Ele anota num livro, para não se esquecer delas. Os inimigos, eles agem na carne. Os inimigos, eles se levantam contra tudo aquilo que é Deus, mas eles irão retroceder quando Deus vem ao nosso socorro. E sabedor disso, Davi novamente declara a sua confiança em Deus, na sua palavra, e por isso ele louva e diz que ele não temerá. Os homens, eles são fracos, mas Deus, Ele é o defensor dos seus fiéis. Olha o verso 10. Eu louvo a Deus por suas promessas. Sim, eu louvo o Senhor por suas promessas. Eu confio em Deus e não temerei. O que me pode fazer os simples mortais? Deus jamais, Ele nos abandona. Deus jamais, Ele nos deixa. Deus jamais, Ele recolhe a sua mão de nos proteger, de nos guardar. Deus sempre estará conosco. O que me pode fazer os mortais? Agindo Deus, quem impedirá? E para finalizar, Ele declara que depois de todas as aflições, de todas as perseguições, de tentar caçá-lo de todas as formas, o perigo, ele cessou. As forças da morte, as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus, e não podem prevalecer com aqueles que são seus filhos, aqueles que amam ao Senhor. Por isso não há ideologia de gênero, não há marxismo cultural, não há capitalismo selvagem, não tem materialismo social, dialético ou qualquer outra visão neste mundo que se levanta contra Deus, porque a igreja do Senhor, ela jamais será detida. A igreja do Senhor jamais parará de fazer aquilo que Deus quer. O propósito de Deus vai ser levado a cabo na vida dos seus filhos. Os pecadores passarão. Os maus, eles deixarão de existir. Nenhum deles prevalecerá. Veja o que diz o Salmo 37, 35 e 36. Vi pessoas más e cruéis florescerem como árvore em solo nativo. Mas quando voltei a olhar, tinham desaparecido, procurei por elas, mas não as encontrei. Os ímpios desaparecerão. Agora a igreja e os filhos de Deus estão guardados nas mãos do Senhor, em carvalhos seguros. Muitos de nós, queridos, enfrentam adversários, situações adversas, especialmente quando nós decidimos crer, amar Jesus, nos identificar com a sua vontade, ou quando você decide falar do amor de Jesus, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser mal interpretados. É duro, é muito dolorido viver sob esses ataques, e quantas não são as lágrimas que nós derramamos por causa da nossa fé em Cristo, por causa da nossa firmeza na palavra de Deus. Mas lembre-se de confiar nas promessas do Senhor. O Salmo 55, 3 e 4 diz assim: quando eu tiver medo,
Eu confiarei em ti, eu louvo a Deus por suas promessas, confio em Deus e não temerei. O que me pode fazer os simples mortais? E aí ele traz a mente de que o Senhor conhece a nossa angústia, a nossa dor e as nossas lágrimas. Porque Deus, Ele vigia sobre cada um de nós. Deus não tira os seus olhos sobre a vida dos seus filhos. Eu e você estamos sempre sob o radar de Deus. O radar da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. E o Senhor não apenas vê, Deus também Ele recolhe as nossas lágrimas num jarro. Ele guarda num frasco, e isto é de uma forma figurativa para recordar. Ou seja, queridos, não há sofrimento desperdiçado, não há nenhuma dor que é desperdiçada. Todas as nossas lágrimas na presença de Deus têm valor. Todas as nossas lágrimas aos pés de Jesus importam, e Ele registra cada uma delas no seu livro. Estão todas ali catalogadas como uma espécie rara, única. Não é um sofrimento ignorado. Deus tudo vê. Deus tudo conhece. Jesus mesmo disse que o nosso Pai, Ele sabe de tudo que nós precisamos. Lá em Mateus 6,32, apenas a gente deve confiar, buscar a presença de Deus, e Ele recolhe as nossas lágrimas para delas se lembrar. É interessante que quando a gente volta para José, e quando ele está ali diante no Egito, e ao seu filho Manassés, no capítulo 41, ele diz: Deus me fez esquecer de todas as minhas dificuldades. E ainda ao filho Efraim, ele disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Na terra do pai, querido, seria fácil, porque ele era próspero, porque ele era rico. Ele era um homem de posse, mas no Egito foi outra história. No Egito, a coisa foi totalmente diferente, totalmente desfavorável. Ele foi da prisão ao reinado. Quantas lágrimas José derramou, mas Deus viu, Deus guardou cada uma delas. Deus é assim, Ele enxuga as nossas lágrimas e Ele nos faz crescer. Deus nos faz abundar, Deus nos faz florescer. Por isso, queridos, podemos chorar sim, aos pés do Senhor, porque Deus Ele vê, Deus Ele enxuga e Deus Ele guarda as nossas lágrimas. Qual tem sido hoje a tua dor? Qual tem sido hoje a tua aflição? Que angústia tem tomado o mais íntimo do teu coração? O que lhe tem feito chorar nos dias de hoje? Lembre-se, nós temos uma fonte de carvalho que permanece firme, que não se abala. Os que confiam no Senhor não se abalam, pois permanecerão firmes para sempre, porque o nosso Deus é seguro, o nosso Deus é confiável, o nosso Deus, Ele está plenamente estabelecido na sua lealdade e na sua fidelidade. O que é que tem te angustiado hoje? O que tem te levado a chorar? Vamos colocar diante do Senhor a nossa angústia, a nossa inquietação.